Doutor Leandro, como é que se dá o diagnóstico da depressão? Essa pergunta é bem importante, tá? Então, antes de mais nada, né, a depressão é um pouco diferente daquela tristeza, né, que as pessoas de vez em quando ficam tristes, 1, 2 dias tristes, 3 dias. Isso não significa que a pessoa esteja com depressão. A depressão é uma síndrome. Existem alguns critérios que a gente busca, né, critérios diagnósticos para identificar a depressão. Então, a pessoa que está deprimida, ela está com humor há mais de 2 semanas deprimido, tá? Ela perdeu o interesse, o prazer pelas coisas, o sono, o peso começam a ficar desregulados, tá? O desejo sexual, vem sentimentos de culpa também, e existem pensamentos recorrentes até de suicídio. Isso deve estar presente por mais de 2 semanas para a gente conseguir fazer esse diagnóstico de depressão. Menos do que isso, ainda a gente aguarda um pouco, né? Então, o diagnóstico de depressão ele é num tempo duradouro. E quais são as causas mais frequentes da depressão? Bom, existem fatores biológicos, fatores genéticos e psicossociais, tá? O que se estuda muito são os fatores biológicos, tá? Então, se vê uma certa desregulação de neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, se estuda muito essa desregulação de serotonina, né? Se vê em pacientes deprimidos um baixo estado desse neurotransmissor. Tanto é que os antidepressivos são eficazes e regulam de novo esses neurotransmissores. Tá? Também tem fatores psicossociais e genéticos. A história familiar de um paciente que está deprimido é muito importante, né? Um paciente que tem a mãe, o pai ou algum familiar deprimido, ele vai ter uma chance maior de ter a depressão. E também tem os fatores psicossociais, dentro deles, né, o ambiente, né, desde a infância, as pessoas que esse paciente se relacionou, a relação mãe-bebê, que é muito importante no início da infância. Então, são todos fatores que podem predispor o indivíduo à depressão. A gente tem que avaliar bem como é que essa pessoa teve o relacionamento com a mãe, principalmente, com o pai, com familiares, quem cuidou dele, como é que foi essa trajetória de vida. Então, a gente busca saber bem a história de vida desse paciente. O senhor falou nos antidepressivos, esses são os tratamentos mais comuns hoje disponíveis. Isso, os antidepressivos são tratamentos bem comuns, tá? São eficazes, tá? Não só os antidepressivos, como a psicoterapia. Então, a associação de antidepressivos e psicoterapia para o tratamento da depressão é fundamental. E os antidepressivos, eles teriam o poder de mudar a personalidade da pessoa? Olha, o antidepressivo usado para o tratamento de depressão, tá? Eu acredito que junto com a psicoterapia ele possa restaurar e até mesmo recuperar a personalidade que foi perdida, né, com esse episódio depressivo. Então a ideia do médico é poder recuperar, restaurar essa personalidade em que em algum momento ficou perdida e o paciente está passando por todo esse mal-estar. Então, claro, o antidepressivo em doses corretas, bem ajustado, ele tem a capacidade de melhorar bastante esse mal-estar que a depressão causa. Existe mesmo essa confusão entre o antidepressivo e o sedativo, de considerar que tudo é a mesma coisa? Olha, o antidepressivo ele pode causar um pouco de sedação, tá? Por isso que a gente tem que ver a dose, varia de pessoa para pessoa. Tá? Em outros casos ele pode até aumentar, deixar a pessoa um pouco mais eufórica, mas os sedativos são outros, né? Que são os benzodiazepínicos, diferente dos antidepressivos. A sedação pode ser um efeito colateral do antidepressivo, mas que quando ajustado bem a dose, isso aí melhora também. E é fato que os antidepressivos evoluíram muito durante agora esse período, durante a história. Os antidepressivos eles são diferentes hoje do que eram há 40 anos atrás. Eles evoluíram, tá?
Se usa também medicamentos que antigamente, há algumas décadas, se usava. Eles são muito bons. O que eles evoluíram foi na questão de efeitos colaterais. Hoje se tem a mesma eficácia, né, de antidepressivo, até uma eficácia um pouco superior, com menos efeitos colaterais. Então, como eu disse, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores da recaptação de noradrenalina, os inibidores duplo de recaptação tanto de serotonina quanto noradrenalina, eles têm efeitos colaterais mais baixos, podem ser bem administrados, sem risco, sem problema algum. Quais podem ser as consequências do diagnóstico incorreto da depressão? Isso é muito importante, tá? Então, o diagnóstico incorreto da depressão, o que pode acontecer? A pessoa ficar em tratamento e não melhorar, porque pode estar usando um medicamento incorreto, tá? Então, até a terapia, né, ser levada por um outro lado, né? Então, a gente tem que ter bem a certeza do diagnóstico, tá? Para que a gente possa tratar, até mesmo para escolher a medicação correta. Então, o problema de ter feito um diagnóstico incorreto é de ele não estar usando um medicamento correto, que poderia trazer um benefício em alguns dias, ou até um mês, 2 meses, ele já poder se sentir melhor. E esse acompanhamento médico ele é importante durante todo o tratamento, né? Até se a pessoa quiser deixar o medicamento, ela precisa do auxílio do médico. Quando a pessoa está em uso de medicação, tá, ela precisa do acompanhamento médico. Tá? Então, isso é bastante importante para ver como é que ela está tolerando essa medicação, se está fazendo efeito, se não está fazendo efeito. Então, o acompanhamento é importante. Tá? No caso da depressão, como a gente falou, onde a gente encontra esse diagnóstico, a psicoterapia, muitas vezes de forma semanal, ela até vai ajudar melhor, tá? Do que esse acompanhamento que fica mais espaçado. Tá? Então, o médico ele precisa de tempo com esse paciente, tá? Para melhorar também o vínculo desse paciente, a relação dele com o paciente, que isso que vai melhorar esse paciente da depressão. Tá certo. Tem uma questão que o senhor queira acrescentar? Olha, eu acho que o importante também é a pessoa estar se sentindo bem com o seu psiquiatra, o seu psicólogo, o seu médico, para que assim ele possa ter um retorno melhor e uma melhora mais rápida da depressão. Ele precisa se sentir bem, agradável, né, durante esse tratamento, né, que vai ser aí que a gente vai conseguir recuperar ele da depressão. Tá? Então, dentro da depressão, a gente precisa resgatar também a paixão do paciente pela vida de novo, que se perde.